Bom dia e vençam hoje, vençam amanhã e vençam sempre. Daqui é o profeta Vladimilson Barrota. Eu tenho um ensino poderoso da parte de Deus para partilhar para você neste vídeo. Aleluia. Hoje eu quero falar como ouvir a voz de Deus. Partilhe este vídeo, subscreva no nosso canal do YouTube, Profeta Vladimilson Barrota, deixa o teu like para que o YouTube possa recomendar mais pessoas para verem este vídeo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Ajude o nosso canal a crescer, partilha. Eu quero falar neste vídeo, como ativar a voz de Deus, ou seja, como ouvir a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Claro que já. Você já experimentou as maneiras de como Deus fala? Hoje nós queremos falar neste tema, segredos que vão fazer você ouvir as outras formas de ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala conosco de muitas formas. Aleluia. Deus fala conosco de muitas maneiras. Qual é a maneira que Deus fala contigo? Ou seja, qual é a maneira que você mais ouve a voz de Deus? Deus tocou no meu coração para ensinar isso para você, porque há uma grande necessidade de nós ouvir a voz de Deus. Porque Deus é palavra. Deus é palavra. E Ele está falando a todo momento, porque palavra fala. Então Ele está a falar, a qualquer momento Deus está a falar. Então nós precisamos de ter os nossos corações, nosso espírito conectado para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Primeira forma aqui que vamos trazer neste vídeo de ouvir a voz de Deus é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus e a palavra revelada de Deus é a eterna revelação de Deus. Essa é a primeira forma que Deus fala conosco, através da sua palavra, e é a maior de todas as formas. A palavra de Deus é a revelação eterna de Deus. Nenhuma revelação está acima das Escrituras. Nenhuma revelação. Toda revelação tem de concordar com as Escrituras, porque Deus não fala nada do que está fora da sua palavra. Toda manifestação fora da palavra de Deus é manipulação dentro da palavra de Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus é a primeira revelação. Queres ouvir a voz de Deus? Leia a palavra de Deus, você vai ouvir a voz de Deus, porque o que está escrito na Bíblia é a voz de Deus. Então, quando você senta numa cadeira para ler e meditar nas Escrituras Sagradas, você está a ouvir a voz de Deus. Essa é a melhor forma e a maior. Aleluia. E Deus também fala de outras formas, a sua voz, né? Segundo ponto que nós vamos trazer aqui neste vídeo é a voz de Deus no nosso espírito. Abre a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Diz assim: o próprio Espírito fala com o nosso espírito que realmente, ou seja, que somos filhos de Deus. O Romanos capítulo 8, se você ver o contexto, ele vai falar a conexão entre o espírito do homem e o Espírito de Deus. Então a Bíblia fala aqui, se você pegar o livro de Romanos capítulo 8, versículo 4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o Romanos 8, o contexto dele, ele toca e reflete que nós devemos andar segundo o Espírito, não na carne.
Então, como nós andamos segundo o Espírito de Deus? Quem nos revela de como nós andamos segundo o Espírito? É a palavra de Deus, é a voz de Deus, porque a Bíblia fala que a fé vem é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo o próprio Deus a falar na Bíblia, né? Então, esse é o contexto. A Bíblia está a dizer, Romanos 8,16, que o Espírito Santo fala ao nosso espírito, o nosso coração, em todo lugar da Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre o espírito do homem, a Bíblia está nos ensinando que é o coração do homem. Vai ler o livro de Romanos o livro de Colossenses capítulo 2, versículo... Eu sou profeta da Bíblia, eu amo. Tudo o que eu falo está nas Escrituras Sagradas. Não falo nada que está fora das Escrituras Sagradas. Romanos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? O que está dentro do homem? O homem interior, o corpo. Nós temos o corpo espiritual e o corpo carnal. Esse aqui é o corpo físico. Existe dentro de nós o corpo espiritual, porque o homem vive em 3 dimensões. Vai ler o livro de Adolescência. Espírito, alma e corpo. Então, o nosso coração é o órgão que representa o nosso espírito, porque a Bíblia está a dizer que qual do homem conhece as coisas do homem, senão o espírito que está nele, ou seja, senão o coração que está dentro dele. Então, o nosso coração, se é certo isso, que o nosso coração conhece-nos mais do que qualquer outra pessoa, porque a verdadeira identidade nossa é o nosso homem interior, o nosso coração. Aleluia. Então, Deus fala através da testificação Deus fala através da testificação do nosso espírito, ou seja, Deus usa a nossa voz interior, né, para falar conosco, no nosso coração, na voz interior. Você pode ouvir a voz de Deus no teu coração, assim como está escrito no livro de Romanos capítulo 8, versículo 16. Então você ouve a voz de Deus também no seu coração, no teu espírito, na voz interior. Aleluia. Amém? Você sabia que existem pensamentos que não são teus pensamentos, são pensamentos divinos? Porque Deus fala através dos teus pensamentos também. Essa é uma outra forma. Deus fala através dos pensamentos. Você vai pensar que é o teu próprio pensamento, mas não é o teu próprio pensamento. Pode ser o pensamento de Deus. Uma vez eu estava a ministrar a palavra de Deus. A ministrar a palavra, depois eu comecei a profetizar. E de repente o meu próprio pensamento paralisou. E de repente veio um pensamento lento no meu espírito, né, no meu pensamento. Veio, quando eu olhei para uma mulher, veio o nome de Joana. Eu pensei Joana, e depois pensei em uma província da nossa cidade, do nosso país aqui, o Ambo. Depois eu pensei, a Joana está vindo do Ambo. Esse pensamento é que veio. E quando eu olhei para a jovem, para aquela mulher, eu disse, olha, eu estou a ouvir no espírito o nome de Joana, o Ambo. Ela respondeu, ela confirmou, ela disse, eu sou a Joana e eu estou a vir do Ambo com meu esposo. Então, vê só. Então, não é um pensamento carnal, é um pensamento espiritual, sobrenatural. Deus vai usar o teu pensamento para falar contigo, na voz do teu próprio pensamento. Amém? Aleluia.
também Deus pode falar conosco através do estado do nosso coração, ou seja, através do testemunho do nosso espírito, da testificação do nosso espírito. Deus pode se comunicar, Deus se comunica conosco de muitas formas, mas eu estou a falar essas, né, que eu vejo como importantes também aqui neste vídeo, através do testemunho interior do nosso coração. Deus se comunica com o estado do nosso coração. O que acontece quando você comete pecado? Você fica alegre? Não. Um cristão, quando peca, ele não se alegra, ele fica triste no seu coração. Quando um cristão peca, de repente vem uma tristeza sobrenatural, uma angústia sobrenatural no seu coração e ele começa a cair em arrependimento. Essa tristeza sobrenatural que ele leva é arrependimento. Isso é um testemunho interior. Porque se você comete pecado e você não sente tristeza, não fica triste, não se sente mal, você não é cristão. Você não tem Cristo na tua vida. Você precisa receber Cristo. Aleluia. Então, é neste sentido. Quando Deus nos dá um sinal negativo, pode vir em nosso coração uma tristeza sobrenatural. Você até não vai entender, muita gente já sentiu isso. Que quando de repente vem uma tristeza, uma angústia que nem tem um motivo para explicar o porquê que ele está angustiado, está triste. Também um sinal positivo, um sinal de Deus positivo também pode ser alegria sobrenatural. Uma alegria sobrenatural. Amém? Então são essas formas que eu quero partilhar aqui. Tem muitas outras formas. Deus nos comunica de muitas formas, mas essas aqui também são essenciais e importantes de como nós ativar a voz de Deus. Agora, como ativar a voz de Deus? Escuta. Medite nessa palavra. Medite. Não pare de meditar. Medita nas Escrituras Sagradas. Ouve louvores, adore o nome do Senhor, busque Deus, porque esse é o único caminho para ouvir a voz de Deus. Santidade é a marca. Relacionamento com Deus é a marca. Vida de consagração é a marca. Não tem mais outra coisa. São esses segredos. Se você gostou desse vídeo, partilhe ao máximo para muitas pessoas serem abençoadas. Não fique só você vendo este vídeo. Vai partilhando para muitas outras pessoas serem abençoadas. Amém? Deus abençoe você. Daqui é o profeta Vladimir Sombakot. Deus abençoe. Shalom.